Ela acreditava ser a esposa perfeita, mas a verdade escondida por trás de sua vida de aparências a devastou. Quando a traição veio à tona, não foi a dor da infidelidade que mais a atingiu, mas a descoberta de uma mulher perdida. O que será que ela fez quando se olhou no espelho e não se reconheceu? Descubra agora e prepare-se para um desfecho que vai mexer com você. Ela acreditava ser a esposa perfeita, devotada, atenta aos detalhes, sempre disponível para o marido. Durante anos, fez de tudo para ser a mulher que ele precisasse. Cuidava da casa, dos filhos, das finanças. Sua vida girava em torno da felicidade dele. Mas ao longo do tempo, algo começou a mudar. Não foi uma mudança brusca, mas algo sutil, quase imperceptível. Ela se via cada vez mais distante dele, sem saber o motivo exato. Os momentos de conversa foram diminuindo, as saídas para um jantar romântico raras. Até as pequenas trocas de afeto se tornaram uma rotina distante. Os sinais estavam lá, mas ela se recusava a vê-los. Afinal, tudo parecia bem, e ela estava tão focada em manter o equilíbrio de sua vida perfeita, que as falhas começaram a se esconder nas entrelinhas. Ela se perdeu na busca incessante pela perfeição que ele nunca havia pedido. Os filhos estavam crescidos. As tarefas diárias se tornaram quase automáticas, e a atenção dele se voltava cada vez mais para o trabalho, para os amigos, para a vida fora de casa. Ela não queria acreditar no que seus instintos lhe diziam, mas algo dentro dela a alertava de que o que parecia ser uma vida perfeita estava começando a se desintegrar. O momento decisivo chegou numa manhã comum. Enquanto se preparava para sair, ela entrou no escritório do marido para pegar um documento. Foi quando viu o celular dele sobre a mesa. Algo em sua mente disse para não tocar, mas a curiosidade a dominou. Ela sabia que algo estava errado, mas nunca imaginou que fosse chegar até ali, naquela sala, naquele momento. Ela pegou o telefone, desbloqueou com a senha que sempre soubera e então viu as mensagens. O que leu foi um choque. As palavras eram de carinho, de proximidade, de um envolvimento profundo. Ele estava apaixonado por outra mulher. A dor foi instantânea, como um golpe certeiro no peito. Mas não foi a traição que a abalou profundamente. O que realmente a fez desmoronar foi perceber de repente que não se conhecia mais. Ali, diante daquele celular, ela teve a visão mais cruel de sua própria vida. O reflexo de uma mulher que, por medo de se perder, se distanciou de tudo o que realmente importava. Ela tentou não chorar, tentou manter a compostura, mas a dor estava além do que ela poderia controlar. O que mais doía não era a presença de outra mulher na vida dele. Era a ausência dela mesma. O reflexo de uma mulher que perdeu sua identidade enquanto tentava ser tudo para todos. A sensação de vazio a envolvia, e ela sabia, com uma clareza assustadora, que a culpa não estava apenas nele. Ela também havia se deixado escapar. Havia sido tão focada em ser perfeita para ele que se esqueceu de ser perfeita para si mesma. O espelho à sua frente refletia uma mulher derrotada. Não apenas pelo homem que ela amava, mas por si própria. Ela estava perdida, e o pior de tudo, ela sabia que não poderia mais voltar atrás. A dor de descobrir a traição foi apenas o começo. O que realmente a consumiu foi o vazio que se seguiu, aquele silêncio ensurdecedor que parecia se instalar entre ela e o espelho. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor, e ela não soubesse mais onde estava. O que mais a atingiu não foi a ideia de ser traída, mas a certeza de que, durante todo aquele tempo, ela havia se perdido em um papel que nunca foi o dela. Ela tentou racionalizar, pensou em confrontá-lo, pedir explicações, exigir respostas, mas algo dentro dela dizia que não adiantaria. A verdade, ela sabia, estava diante de seus olhos, nas mensagens que não podiam ser desfeitas, nos olhares frios que ele já não disfarçava mais. A traição não era apenas física, mas emocional. Ele se distanciara dela, e ela se distanciara dele.
Ambos haviam se afastado, mas de maneiras diferentes, e o silêncio entre eles era o reflexo desse abismo. O dia seguinte foi um mar de incertezas. Ela acordou cedo, como sempre fazia, com a sensação de que o mundo não tinha mais cor. Ele ainda dormia ao seu lado, inconsciente de tudo. Ela olhou para ele com um misto de raiva e tristeza. Como ele pôde? Como ele chegou até ali? Mas a raiva logo deu lugar à decepção, e a decepção se transformou em uma indiferença gelada. Ele ainda estava ali, ao seu lado, mas parecia um estranho. Durante o café da manhã, ele tentou manter a normalidade, falando sobre coisas banais, como se nada tivesse mudado. Ela não conseguia mais encarar suas palavras. A voz dele parecia distante, quase inaudível, como se o som tivesse se distorcido. Tudo o que ela queria era gritar, expor a mentira, mas se sentia paralisada. O que ele diria se soubesse que ela já sabia? O que ele faria? Ela não queria mais saber das respostas, mas sabia que precisava enfrentar aquela realidade, por mais dolorosa que fosse. Decidiu ir ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas a cada passo que dava, sentia que o peso de sua própria vida estava se tornando insuportável. As ruas que antes eram familiares pareciam diferentes. Os rostos das pessoas ao seu redor pareciam vazios. Ela passou o dia tentando se distrair, falando com colegas de trabalho, mas nada parecia preencher o vazio que a consumia. O pensamento constante era o mesmo. Eu não sou mais quem eu era. Naquela noite, ao voltar para casa, a verdade se impôs de forma ainda mais brutal. Ele estava lá, sentado no sofá, como se estivesse esperando por ela. Seus olhos se cruzaram, mas ela não sabia o que fazer com aquilo. Era o momento do confronto. Ela não queria mais esconder a dor. Não queria mais fingir que tudo estava bem. Ela o encarou. E foi como se uma decisão fosse tomada sem palavras, sem gritos, sem acusações. Apenas um olhar penetrante, que parecia dizer tudo. Ele, no entanto, parecia desconfortável, como se estivesse esperando algo que ele mesmo não sabia explicar. Você sabia, não sabia? Ela finalmente perguntou, com a voz controlada, mas cheia de uma tensão que ele não poderia ignorar. Ele olhou para ela, um pouco perdido, sem saber como reagir. Tentou justificar, mas ela não queria mais ouvir. As palavras dele eram vazias agora, sem significado. O que ele diria poderia ser uma mentira mais elaborada, mas ele já a tinha perdido. Foi nesse momento que ela se deu conta do verdadeiro preço da traição. Não era só o amor que ele tinha por outra mulher. O que ela perdeu ali, naquela conversa, silenciosa, foi a capacidade de se reconhecer. Ela havia se perdido em uma vida que não era mais a sua. Ela não era mais a mulher que ele amava. E talvez, no fundo, ela não fosse mais capaz de se amar também. Aquele olhar, silencioso e firme, foi o suficiente para ela perceber que a batalha já estava perdida. Ela estava diante do reflexo de sua própria vida, e a mulher que via no espelho não era a mesma que acreditava ser. Ela se afastou lentamente, sentindo o peso da perda se aprofundar. Mas, naquele momento, algo dentro dela também mudou. Ela sabia que aquele seria o começo de uma nova jornada. E por mais que fosse difícil, ela estava prestes a enfrentar a si mesma finalmente. A noite seguinte foi um mar de incertezas. Ela não sabia o que fazer, não sabia o que esperar de si mesma ou dele. O silêncio era ensurdecedor. As palavras não ditas, as verdades não compartilhadas, tudo se acumulava na tensão no ar. Ele não a procurou, não a chamou, e ela também não o fez. O que mais restava entre eles? Ela se sentia como se estivesse flutuando em um oceano desconhecido, sem nenhum ponto de ancoragem. Ela passou dias assim, numa espécie de transe, tentando encontrar algum sentido em tudo. Cada vez que olhava para o marido, não o via mais como o homem com quem havia construído uma vida, mas como um estranho. O amor que ela tinha por ele parecia ter sido corroído por tudo o que não fora dito, por tudo o que ele nunca teve coragem de admitir. Mas,
Por mais doloroso que fosse, ela sabia que a única pessoa que ela poderia realmente enfrentar era ela mesma. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto estava sozinha em casa, que ela teve a percepção que a faria dar o primeiro passo para a verdadeira libertação. Olhou-se no espelho e, pela primeira vez, viu alguém que não reconhecia. Mas, ao invés de sentir mais raiva ou tristeza, uma calma surpreendente tomou conta dela. Ela compreendeu, de repente, que a vida que havia vivido até então não a definia. Não era uma esposa perfeita, nem uma mulher sem falhas. Era alguém em busca de algo mais, algo que ela havia perdido de vista enquanto tentava ser algo que não era. A culpa que a consumia foi substituída por um tipo de clareza que ela nunca havia experimentado. Ela começou a perceber que a única forma de recuperar o controle de sua vida era se libertar do papel que ela mesma havia se imposto. Não mais a esposa idealizada, mas uma mulher com desejos, necessidades e sonhos próprios. Aquele reflexo no espelho agora não era um símbolo de fracasso, mas de renascimento. Ela poderia reescrever sua própria história. Naquela mesma noite, ela tomou uma decisão. Ele ainda estava lá, mas ela sabia que não poderia mais esperar por uma mudança que não viria. Ela o confrontou novamente, mas desta vez suas palavras estavam mais firmes, mais decididas. Não havia raiva nem vingança, apenas uma tranquilidade que ela não sabia que possuía. Ela não queria mais a mentira que ele estava oferecendo. Não queria mais viver em um relacionamento que a havia sufocado. Ela não queria mais viver em um reflexo que não era o dela. Ele tentou falar, pedir desculpas, mas ela o interrompeu. Não se trata mais de você, disse com a voz calma, mas imponente. Eu perdi a mim mesma tentando ser tudo para você. Agora, preciso me encontrar. E se você não entende isso, então não há mais nada a ser dito. Ele ficou em silêncio, talvez pela primeira vez vendo nela uma mulher que não se curvava mais. Ela se levantou, pegou suas coisas e saiu de casa. Não com raiva, mas com uma sensação de alívio. O peso do relacionamento que aprendia havia sido tirado de seus ombros. Os dias seguintes foram difíceis. Ela sentiu medo, solidão e uma infinidade de emoções conflitantes. Mas ao olhar para o futuro, percebeu que a dor da separação era necessária. Cada passo que ela dava a afastava do passado, mas também a aproximava de uma nova versão de si mesma. Não havia mais espelhos distorcidos, apenas a verdade nua e crua de uma mulher que se recusava a ser definida por ninguém além dela mesma. Ela começou a se redescobrir, voltou a fazer coisas que antes eram apenas lembranças vagas, pequenas alegrias que haviam sido deixadas para trás. Encontrou força nas suas fraquezas e paz nas suas próprias escolhas. No fundo, ela sabia que a verdadeira traição não foi o que ele fez, mas o que ela havia feito consigo mesma ao se perder em sua busca incessante pela perfeição. Finalmente, ao olhar para o espelho novamente, ela sorriu. Não era mais a esposa idealizada ou a mulher que ele havia traído. Era uma mulher reconstruída, com cicatrizes que eram agora marcas de sobrevivência. Ela se libertara das correntes que a aprisionavam, e a partir dali, não havia mais limitações. Ela havia aprendido que, às vezes, a perda é a única maneira de se encontrar. O reflexo que ela via agora não era apenas a imagem de uma mulher forte, mas a verdadeira essência dela. E no final das contas, essa foi a maior vitória de todas. Ela havia aprendido a se amar, e mais importante, a se respeitar. E isso, ninguém jamais poderia tirar dela. A dor pode ser intensa, mas é ela que nos ensina a força que carregamos dentro de nós. Como a história dessa mulher, todos nós temos a capacidade de recomeçar, de nos libertar das correntes que nos limitam e nos redescobrir em nossa verdadeira essência. Nunca subestime sua força para superar qualquer obstáculo. Se você se identificou com essa história, não perca as próximas. Inscreva-se no canal e acompanhe mais reflexões que vão transformar sua vida.